Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, seja bem-vindo ao canal se você curte futebol também. Vamos falar aqui da classificação geral do Campeonato Brasileiro, que está aí meio bagunçada, né? Times com 7 jogos, outros com 6, outros com 5, outros com 4. E aí nós vamos trazer um panorama aqui, uma situação curiosa, né? Quem seria o líder em aproveitamento do Campeonato Brasileiro? Quem seria o líder em relação aos pontos perdidos do Campeonato Brasileiro? Então, se você não sabe, nós vamos trazer essa tabela aqui legalzinha para você, que a gente fez um estudo, e quem estaria sendo rebaixado também por pontos perdidos, que mudança está tendo na tabela, um quadro bem legal para você acompanhar. Acompanha então, para você ter ideia. A classificação geral no momento está assim, ó, conforme está na tela aí. O Flamengo em primeiro com 14 pontos, o Bahia em segundo com 14, o Botafogo em terceiro com 13 e o São Paulo em quarto com 13. O Atlético Paranaense em quinto com 13, o Bragantino em sexto com 12, o Palmeiras em sétimo com 11, o Internacional em oitavo com 10, o Cruzeiro em nono com 10, o Atlético Mineiro em décimo com 10, o Fortaleza em décimo primeiro com 10, o Juventude em 12º com 9, o Grêmio em 13º com 6, o Vasco da Gama em 14º com 6, o Fluminense em 15º com 6, o Criciúma em 16º com 5, o Corinthians em 17º com 5, o Atlético Goianiense em 18º com 4, o Vitória em 19º com 2 e o Cuiabá em 20º com 1 ponto. E aí você vê aí na fileira de jogos que tá tudo irregular ali a questão dos jogos, né? Então, dessa forma, a gente fez o quê? A gente fez uma tabela de aproveitamento por percentual, né? O tanto que o time jogou dos jogos com os pontos que conseguiu fazer de aproveitamento. Então, ficou assim no aproveitamento, olha aí a coluninha verde, tá? O Internacional está em primeiro, com 66,7%. Por que em primeiro no geral? Porque ele fez isso em 5 jogos. Aí nós temos o Flamengo em segundo, com o mesmo percentual, o Bahia em terceiro com o mesmo percentual. O Botafogo seria o quarto, com 61,9%, e o São Paulo em quinto, com 61,9%, e o Atlético Mineiro também, 61,9% em sexto. O Atlético Paranaense, aliás. O Bragantino estaria em sétimo, com 57,1%, o Cruzeiro estaria em oitavo, 55,6%, o Atlético Mineiro em nono, 55,6%, o Fortaleza em décimo, 55,6%, o Palmeiras em 11º, 52,4%, o Juventude, 12º com 50%, o Criciúma, 13º com 41,7%, o Grêmio em 14º com 40%, o Vasco em 15º, 28,6%, o Fluminense 16º com 28,6%. O Corinthians estaria em 17º, 23,8%, o Atlético Goianiense 18º, 19%, o Vitória 19º, 9,5% e o Cuiabá 20º com 5,6%. Então, você vê que teve algumas mudanças ali, né? O Inter deu uma subida e com isso jogou alguns times para baixo. Você vê ali o Juventude um pouco mais para cima, o Criciúma um pouco mais para cima da tabela por conta da porcentagem. E aí a gente fez o estudo aí dos pontos perdidos, onde você vai acompanhar agora na tabela quem seria o primeiro em pontos perdidos, olhando a coluninha que está em amarelo, tá? Então acompanhe com a gente aí, ó. O Internacional seria o primeiro, 5 pontos perdidos. O Flamengo o segundo com 7 e o Bahia o terceiro com 7. O Criciúma, olha o salto do Criciúma, com 7 pontos também em quarto. Aí nós teríamos o Botafogo com 8 pontos perdidos, o São Paulo com 8 pontos perdidos também ali em quinto e sexto. Em sétimo, o Atlético Paranaense com 8 pontos perdidos, o Cruzeiro também com 8 pontos perdidos, o Atlético Mineiro 8 pontos perdidos, o Fortaleza 8 pontos perdidos. O Bragantino teria 9 pontos perdidos em 11º, Juventude, 12º com 9 pontos perdidos, o Grêmio 13º, 9 pontos perdidos, o Palmeiras 14º, caindo na tabela aí com 10 pontos perdidos, o Vasco da Gama em 15º com 15 pontos perdidos e o Fluminense em 16º, 15 pontos perdidos. E lá na zona do rebaixamento nós vimos que não tivemos mudanças, né?
O Corinthians tem 16 pontos perdidos em 17º. Em 18º, o Atlético Goianiense, 17 pontos perdidos. E o Cuiabá em 19º com 17 pontos perdidos. O Vitória em 20º com 19. A única mudança aí na parte de baixo é que o Cuiabá estaria em 19º e o Vitória em 20º, mas os mesmos 4 estariam na zona de rebaixamento. Gostou dessa curiosidade, torcedor? Eu vou trazendo isso aqui para vocês toda semana, conforme for atualizando os jogos, para você ficar atualizado até que os jogos fiquem todos igualitários, tá bom? Gostou? Se gostou, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!